Olá, meninos! Gente, vamos iniciar nossa aula de matemática de hoje. Hoje nós iremos estudar adição e subtração de radicais, tá bom? Gente, ó, observação: para somar ou subtrair radicais é necessário que eles sejam semelhantes. Tá bom? E o que são radicais semelhantes? São radicais que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Vamos ver aqui os exemplos? Ó, eu trouxe aqui para vocês, ó, 8 raiz cúbica, ó, é 8 raiz cúbica de 5 e 10 raiz cúbica de 5. O que você observa aí, gente? Ó, o índice. Quem é o índice? 3. Nos dois radicais, o índice é 3, tá bom? E quem é o radicando? Ó, o radicando é quem fica dentro do radical. Quem é o radicandozinho aí, gente? Ó, é o 5. Deixa eu só dar aqui uma ajeitada. Ó. Quem é o radicando? É o 5. Ó. Nos dois aí o radicando é 5. Então, quem é o índice? 3, tá bom? Nós vimos, ó, o índice é quem fica em cima da raiz é o 3 e o radicando é 5. O que é que você percebe? Que essa raiz, ela tá exatamente igual. Olha, a raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 5. Nós dizemos que eles são o quê? Semelhantes. Eu não vou olhar para quem está antes da raiz, não. Eu não devo olhar para o 3 que está antes da raiz e nem para o 10. Eu devo olhar apenas para a raiz. Eu vou olhar para o índice e para o radicando. Se o índice for igual nas duas raízes e o radicando também igual, quer dizer o quê? Que essas raízes são semelhantes, tá bom? Nosso estudo de hoje vai se basear nisso aqui. Ó, esses dois termos têm radicais semelhantes, pois têm índice iguais e radicandos iguais. Acabamos de falar. E vamos para frente, tá bom? Ai, deixa eu ver aqui, gente. Pronto. Gente, aqui um outro exemplo, olha. Contra-exemplo é um exemplo errado, tá bom? Ó, aqui um exemplo que eu trouxe para vocês, deixa eu visualizar aqui melhor. Ó, raiz cúbica de 3 e a raiz quinta de 3 e raiz quinta de 2. Gente, esses dois radicais aí são semelhantes? Será que são? Vamos observar para os índices. Quem são os índices? Ó, aqui é 5 e aqui também é 5, beleza. E quem são os radicandos? Nesse aqui é 3 e nesse aqui é 2. Ó, os índices são iguais. E os radicandos são iguais? Não. Então, se os radicandos não são iguais, quer dizer o quê? Que essas duas raízes não são semelhantes, tá bom? Porque eles têm radicando diferente. Aqui tem o 3, aqui tem o 2. Para ser semelhante, tinha que ter o mesmo radicando, tá bom? Não é radicando igual, então não é semelhante. Tá entendido, pessoal? Só é semelhante se tiver o mesmo índice, nesse caso aqui tem o mesmo índice, que é o 5, nos dois, só que o radicando não é igual. Tem que ser o mesmo índice e o mesmo radicando, tá bom? Então, nesse caso aí, ele é semelhante, cadê? Ele é semelhante, ó, mesmo um índice, porém radicando diferentes. Logo, não são semelhantes. Não são por quê? Porque o radicando é diferente, tá bom? Vamos para frente. Depois de constatar que os radicais são semelhantes, aí podemos somar ou subtrair os números que vêm antes do radicando. Gente, ó, a primeira coisa numa adição ou subtração de radicais é eu analisar se os radicais são semelhantes. Nesse caso aqui na letra A, olha quem é que veio? É 5 raiz de 2 e mais 7 raiz de 2. A primeira coisa é eu olhar. Aliás, eu observar, eles são semelhantes? A raiz está exatamente igual? Está. Está ok, ó. No índice não tem ninguém, é 2, tá bom? E nesse outro também não tem ninguém, é 2. Então, o índice é igual. E o radicando também é igual? É igual. É a raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2. São semelhantes? São. Porque tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, eu vou poder somar? Vou. Quem é que eu vou somar? Gente, você soma sempre quem está antes dos radicais. Eu vou somar, não é o 2 que está dentro do radical com o 2 que está dentro do radical. Eu vou somar quem está antes. Quem é que está antes? O 5, ou é o 5 e o 7.
é o 5 mais 7. É isso que eu vou somar. E o que eu vou fazer com a raiz? Eu vou repetir, tá bom? 5 mais 7 dá quanto? 12. E a raiz de 2 eu repito. Entendido, pessoal? Nas operações com radicais, isso na adição e subtração. Você só pode resolver se os radicais forem semelhantes. Se eles não forem, você não pode resolver. Você deixa do jeito que está, tá bom? Ó, como ficou aqui, ó, o que eu fiz? Olha, a primeira coisa eu observei, ó, como os radicais são semelhantes, podemos somar o número 5 com o número 7 e conservar o mesmo radical, tá bom? A gente soma o 5 mais o 7 e conserva a mesma raiz, que nesse caso é a raiz de 2, tá bom? 5 mais 7, 12, a raiz de 2 se repete. Entendido? Vamos ao exemplo B. No exemplo B, gente, é 8 raiz cúbica de 5 menos 2 raiz cúbica de 5. A primeira coisa é eu observar a raiz. Quem é a raiz? Ó, raiz cúbica de 5 e raiz cúbica de 5. Os radicais são semelhantes? São. Eles têm o mesmo índice, que é o índice 3, tá bom? E tem o mesmo radicando. Então, se são semelhantes, dá para resolver? Dá. Quem é que eu vou resolver? É quem está antes da raiz. Se resolve quem está antes da raiz. Ó. Como os radicais são semelhantes, podemos subtrair. Aí você vai usar a operação ou adição ou subtração. Na letra A veio o sinalzinho de mais. Aí eu somei, tá bom? Na letra B veio o sinalzinho de menos. Então, aí eu vou diminuir. Tá certo? Ó, como os radicais são semelhantes, podemos subtrair o número 8 com o número 2 e conservar o mesmo radical. Então, como é que fica aí, gente? Eu vou o quê? Vou diminuir 8, vai ficar 8 menos 2 e a raiz cúbica de 5 eu vou repetir. 8 menos 2 é 6, tá bom? E a raiz cúbica de 5 eu repito. Entendido aí, gente? Entendido? Ó, quando é que você pode resolver uma adição ou subtração? Quando os radicais são semelhantes. O que é semelhante? Quando tem o mesmo índice e o mesmo radicando. E quem é que eu resolvo? É o númerozinho que vem antes da raiz, tá bom? Você resolve quem está antes da raiz. E vamos a mais exemplos. Na letra C, eu já trouxe aí um exemplozinho mais difícil um pouco. Gente, ó, é 10 raiz cúbica de 7 mais 8 raiz quadrada de 7 menos 5 raiz cúbica de 7 mais 2 raiz quadrada de 7. Gente, observe as raízes, tá bom? Ó, aqui veio raiz cúbica de 7, aqui veio raiz quadrada de 7, aqui veio raiz cúbica de 7 e aqui a raiz quadrada de 7. O que você percebe? Que todas essas raízes são semelhantes? Não, nem todas elas não. Mas por que que não? Se o radicando é sempre o mesmo, o radicando aí é 7 em todas. Em todos o radicando, quem está dentro da raiz é um 7. Mas olhe para cima, olhe para o índice. Ó, no primeiro aqui o índice é 3. No segundo não tem ninguém, subtende ter 2 no índice. Nesse outro índice aqui é um 3. E nesse último aqui não tem ninguém, subtende ter 2. O que eu quero dizer com isso, gente? Que os índices não são iguais. Então, esses radicais, esses 4 radicais são semelhantes? Não são. Por quê? Porque os índices aí não são iguais. Mas nós temos alguns semelhantes. Quais são os semelhantes aí, gente? Ó, esse primeiro aqui, gente, ó, raiz cúbica, aliás, 10 raiz cúbica de 7. Onde mais tem raiz cúbica de 7? Nesse aqui do meio. Aqui tem raiz cúbica de 7. E nesses dois que eu não circulei, gente, vocês estão vendo que é raiz quadrada de 7 e raiz quadrada de 7. O que eu quero dizer com isso? É que nós temos 2 pares de radicais semelhantes. Aí eu vou resolver os que são semelhantes. A primeira coisa é eu juntar. Vamos juntar os que são semelhantes aí, tá bom? Vamos fazer a junçãozinha. Ó, esse primeiro é semelhante ao terceiro. Aí eu vou colocar juntinhos, tá bom? Ó, o 10 raiz cúbica de 7 vai ficar juntinho com o 5 raiz cúbica de 7. Quem mais eu vou juntar? O do meio com o último, tá bom? Aliás, o segundo com o último. Vamos lá, vamos juntar.
Juntando aqui o segundo com o último, eu até coloquei de laranja. Vai ficar quem, ó? O mais 8 raiz quadrada de 7 mais 2 raiz quadrada de 7. Gente, eu estou juntando os radicais semelhantes, tá bom? Os que são semelhantes, eu estou juntando, tá certo? Aí quem é que eu vou resolver? Só os que são semelhantes. Ou seja, eu vou resolver quem está antes da raiz. Quem é que eu resolvo? É quem está antes da raiz. Então, eu vou resolver quem? O 10 com menos 5. Tá bom? Vamos lá, vamos à resolução. Quem que eu vou resolver? 10 menos 5 e a raiz cúbica de 7, eu vou repetir. Nesses dois últimos aí, quem que eu vou resolver? É quem está antes da raiz. Quem está antes da raiz? O 8 mais 2, tá bom? Aí vai ficar o quê? Mais, ó, tem um sinalzinho de mais antes do 8, eu coloco ele, tá bom? Mais 8 com mais 2. E a raiz quadrada de 7 eu vou repetir. Aí agora, gente, resolvendo aí 10 mais 5 é 5 e a raiz cúbica de 7 eu repito. E nos dois últimos aí, gente, ó, mais e mais, sinais iguais, soma e repete o mesmo sinal. Vou repetir o sinal de mais e vou somar. 10 mais, aliás, 8 mais 2, 10, e a raiz quadrada de 7 você repete. Aí agora, gente, eu posso juntar esses dois aí? Será que eu posso? Eu posso somar 5 raiz cúbica de 7 com mais 10 raiz quadrada de 7? Dá para eu resolver? A resposta é não. Por que não? Porque os radicais não são semelhantes. E aí, tia, o que eu vou fazer? Não, eu vou parar por aqui. Eu não posso mais resolver, eu paro, deixa assim mesmo. Vai ficar desse jeitinho aí, ó. Agora, perceba que os radicais não são semelhantes, pois os índices são diferentes. Portanto, não podemos somar. Aí eu deixo desse jeito aí, terminei. Não posso fazer mais nada. Por quê? Porque os radicais não são semelhantes. Entendido? E vamos para frente. O outro exemplo, ó, determine o perímetro da figura abaixo. Gente, eu trouxe aqui, ó, envolvendo aqui a geometria também na matemática. Essa figura aí, gente, é uma figura que ele quer que você calcule o seu perímetro. Aí você vai ter que lembrar o que é o perímetro. Soma de todos os lados. Toda vez que falar em perímetro, você vai somar todos os lados. Quais são os lados aí, gente? Ó, o primeiro lado, 3 raiz de 2. Depois, ó, raiz de 3. 2 raiz de 3. Raiz de 3. 7 raiz de 2. 4 raiz de 2. Gente, o que você está vendo aí? Tem várias raízes representando as medidas dos lados. E ele quer o perímetro. E o que é o perímetro? É a soma. Eu vou ter que somar todas as medidas. Mas e aí, vai dar para eu somar? Vamos analisar se vai dar para eu somar. Gente, ó, primeiro aqui, você percebe, ó, que nós temos algumas raízes aí que dá para somar. Quando é que eu posso somar? Quando as raízes são semelhantes. Tem algumas aí semelhantes, ou seja, iguais? Tem. Vamos juntar primeiramente as raízes iguais. Quais são as raízes iguais? Aquelas que têm a mesma raiz, ó. Quem são as raízes iguais, ó? Essa 3 raiz de 2, ela é semelhante a quem? A 4 raiz de 2. E também a 7 raiz de 2. Eu vou estar somando as raízes em que os radicais são semelhantes. Aí depois eu vou somar o quê? As outras raízes também, mas de lado, separado. Eu vou juntar aquelas que têm o mesmo radical, somo. Depois eu vou somar as que têm o mesmo radical, que é diferente do primeiro, tá bom? Vamos lá, deixa eu fazer aqui na prática. Gente, as que são semelhantes no comecinho aí, aliás, que eu acabei de explicar, são essas 3 raízes aí, elas são iguais, tá bom? E essas 3 que não estão marcadas também são iguais. Vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu fiz aí, eu juntei essas 3 iguais, ó. O 3 raiz de 2, mais 4 raiz de 2, mais 7 raiz de 2. Vamos juntar agora essas outras em que o radical não é raiz de 2. Existem 2 tipos de raízes. A raiz de 2 e a raiz de 3, tá bom? Vamos juntar as raízes de 2, já juntei no começo. Vamos juntar agora as raízes de 3 no final, tá bom? Quais são as outras raízes aí que também são iguais? Ó, a raiz de 3, 2 raiz de 3 e o 3 raiz de 3.
Vamos juntar elas também, tá bom? Nós estamos juntando os radicais que são semelhantes. Esses três primeiros aqui, ó, eles eram semelhantes, eu juntei eles no comecinho, tá bem aqui no começo. E esses três outros aqui também, olha, era a raiz de 3, eu juntei aqui no final, tá bom? Então agora, gente, vamos somar. O que dá para eu somar aí? Vai dar para eu somar os números que estão antes da raiz. Quem é que você resolve? É quem está antes da raiz. Então, nas primeiras raízes, quem é que eu vou somar? O 3, o 4 e o 7. Gente, ó, cuidado, você vai somar somente quem está antes da raiz. Ó, é o 3, é o 4 e o 7. É o númerozinho que está antes da raiz, tá bom? Entendido? E no finalzinho, ó, quem é que eu vou somar aí nessas últimas aí? Gente, ó, antes dessa raiz de 3 não tem ninguém. Quando não tiver ninguém, subtende T1, tá bom? Aqui no final também, ó, não tem ninguém antes da raiz de 3, subtende T1 também, ok? Vamos fazer aqui, vamos lá. Ó, eu vou somar também os números que estão antes da raiz, onde não tiver ninguém, subtende T1. Então, como é que vai ficar aí, ó? Vai ficar, ó, antes do 3, da raiz de 3, não tem ninguém, é 1. Aí vai ficar 1 mais 2 e no finalzinho também não tem ninguém, é 1, tá bom? E a raiz de 3 você repete. Entenda só, quando uma raiz não tiver ninguém antes dela, subtende T1. Entendido? Aí agora, gente, ó, somando aqui os três primeiros números, 3 mais 4, 7. 7 mais 7 vai dar 14. E a raiz de 3 você vai repetir. Aqui no final, ó, somando aí esses três valores que estavam antes da raiz. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. E a raiz de 3 eu repito. E agora, gente, eu posso somar isso aí? Posso somar 14 raiz de 2 mais 4 raiz de 3? Não. Por quê? Porque os radicais aí não são semelhantes. Aqui é a raiz de 2 e aqui é a raiz de 3, tá bom? Eles não são semelhantes, então eu não posso somar. Só poderia somar se as raízes fossem semelhantes. Quem é que eu somo? É o número que está antes da raiz, tá bom? E aí, gente, ó, e como os radicais não são semelhantes, então não podemos somar e paramos por aqui. Eu vou parar em quê? Em 14 raiz de 2 mais 4 raiz de 3, beleza? Vamos para frente, tá bom? Gente, atenção! Uma coisa muito importante agora. Ó, nunca some ou diminua radicais entre si. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, o contra-exemplo, o exemplo errado, tá certo? Por exemplo, gente, eu tenho o quê? 2, aliás, a raiz de 2 mais raiz de 5. Aí, tia, vai dar, aliás, a raiz de 2 mais a raiz de 3. Vai dar raiz de 5, gente? Eu posso somar o número que está antes da raiz aí, aliás, o número que está dentro da raiz, vou somar 2 mais 3, que dá 5, a raiz de 5. Gente, não é. Não é. Como é que eu iria resolver essa questão? Eu teria que somar quem está antes. Você nunca soma radicais. Você soma quem está antes da raiz, tá bom? Então, como é que eu iria fazer? A maneira correta de resolver isso aí é um fake. É mentira, isso não existe, tá bom? Ó, isso é falso. Não podemos somar nem diminuir radicais entre si. Você não soma, não é o número que está antes, não é o número que está dentro da raiz. Quem é que você soma? É quem está antes da raiz, tá bom? Eu não posso somar a raiz de 2 com a raiz de 3, que vai dar raiz de 5. Nunca faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso, tá bom? Isso não é permitido, isso é erradíssimo, tá bom? E aí, gente, outra coisa aqui, ó. Lembre-se que somamos os números que vêm antes dos radicais. Ó, se eu fosse resolver isso aqui, não daria nem para eu resolver. Por quê? Porque as raízes não são semelhantes. Aí, tia, eu posso somar isso aqui? Eu vou somar quem está antes da raiz? Não tem ninguém, é 1. Aqui não tem ninguém, é 1. Não, não posso resolver. Por que eu não posso resolver? Porque essas raízes aí não são semelhantes. É a raiz de 2 e a raiz de 3. Os radicandos não são iguais, então não dá para eu resolver, tá bom? Então, eu poderia resolver isso aí? Não, eu teria que parar do jeito que tá aí, tá certo? Gente, ó, e o outro exemplo aqui, ó, lembre-se que somamos os números que vêm antes.
Quem é que eu devo somar? É quem está antes da raiz, tá bom? Aí eu trouxe para vocês aqui, olha, 4 raiz de 7 mais 4 raiz de 7. Dá 4 raiz de 14? Jamais, gente, eu não posso somar o número que está dentro do radicando. Ó, eu não, aliás, o número que está dentro da raiz, eu não somo, não é o radicando. Aqui ele somou 7 mais 7, 14. Gente, você não soma quem está dentro do radicando. Quem é que você soma? É quem está antes da raiz. Quem é que eu vou somar? Quem está antes da raiz, tá bom? Então, isso aqui é certo? A resposta é 4 raiz de 14? Não, é errado. Como é que eu poderia resolver uma questão como essa, gente? Ó, o correto seria fazer o quê? Eu iria somar o quê, gente? Ó, a raiz de 4 raiz de 7 mais 4 raiz de 7, eu iria somar o quê? O 4 mais 4. Eu iria somar quem está antes da raiz. 4 mais 4 é 8 e a raiz de 7 você repete. Essa é a maneira correta de se resolver uma raiz como essa, tá bom? Depois é que as setas apareceram. Gente, a maneira correta é você somar quem está antes da raiz. Lembrando que você só pode somar quem está antes da raiz se os radicais forem semelhantes, ou seja, iguais, ok? Gente, a nossa aula termina por aqui, o nosso vídeo. Vá lá na atividade, tente resolver o que você não entender. Me dê uma chamada, se não responder na hora, mas depois eu retorno aí para você, tá bom? E vamos à atividade, tá bom? Vamos resolver a atividade. Assista o vídeo mais de uma vez, caso precise. Se você achar necessário, busque outros vídeos no YouTube que você vai encontrar, tá bom? E até mais, aguardando aí a atividade de vocês.